A paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Como se manter no caminho de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Como não sair da direção de Deus? Para isso você precisa aprender a separar a voz de Deus dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas vontades, das suas decisões. Muitas pessoas se afastam e se separam de Deus porque param de ouvir a voz de Deus e passam a ouvir a sua própria voz. Eu quero dizer para você que aquilo que você alimentar mais se tornará forte e dominará a sua vida. Se o espírito for mais alimentado e fortalecido, certamente você viverá e permanecerá na presença de Deus. Mas se a sua carne for ouvida e obedecida, certamente você sairá do caminho de Deus. Esta palavra eu quero explicar ela em Gênesis capítulo 3, quando Deus dá uma ordem a Adão, a Eva, que de toda a árvore do jardim eles comeriam, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós sabemos que Eva, entre priorizar a voz de Deus e o desejo dela, aquilo que ela estava olhando, aquilo que ela estava ouvindo da serpente, ela escolheu ouvir a si mesma. A voz de Deus sempre será a palavra de Deus. E aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, normalmente vai estar na Bíblia listado como pecado da carne. Nós sempre pendemos, assim como Eva ali, ao desobedecer a Deus, nós sempre queremos fazer do nosso jeito. Deus diz, come de todas, mas desta não. Mas ela escolheu comer da árvore. Ou seja, ela ouviu a voz de Deus, ela entendeu a voz de Deus, ela compreendeu o que Deus tem para ela, assim como nós. Nós vamos à igreja, nós ouvimos a voz de Deus, compreendemos o que Deus tem, o que Deus quer. E se aceitamos a Jesus e somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, agora então nós vamos viver de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana, como fala em Romanos 8:4. Se o Espírito de Deus habita em nós, agora nós vivemos na direção do Espírito de Deus. A carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Mas quando que eu sei que é de Deus e quando que eu sei que é do Espírito? Quando que eu sei que é do Espírito de Deus ou é da minha carne, né? Paulo fala assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Isso significa, a minha carne, ela quer mentir, um exemplo. Mas Deus quer que eu fale a verdade. Quem que eu vou alimentar? Eu vou ouvir a voz do Espírito porque Ele habita em mim, está me conduzindo e eu obedeço. A minha carne quer brigar. Mas Deus diz que eu devo procurar e seguir a paz. Qual que eu vou ouvir? Qual que eu vou alimentar? O Espírito que está me dirigindo ou a minha carne que está querendo tomar a direção? A minha carne quer se viciar em algo, né? Que seja a bebedeira, que seja qualquer tipo de vício que domine a mim, que me distraia, que por algum momento ali tire eu daquela situação, adormeça, anestesie. Mas a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente. Lance em mim a sua ansiedade, porque eu cuido de vós. E aí, quem que nós vamos ouvir? Eu estou falando para você que todo cristão que tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe que a voz do Espírito é a voz da sua palavra. A palavra de Deus é a voz de Deus. E normalmente os nossos pensamentos são pendendo para o pecado, são contrários à vontade de Deus. Mas se somos guiados pelo Espírito de Deus, vamos conseguir obedecer e
fazer a vontade de Deus. Também aqui em Romanos 8:12 diz assim: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. A nossa natureza humana é a nossa voz, é o nosso desejo, é o que nós queremos. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Ao desobedecer, Adão e Eva, ao desobedecerem, a primeira coisa que acontece com eles é morrer espiritualmente. Você vai ler em Gênesis 3, você vai observar que Deus todos os dias, na virada do dia, se relacionava com eles. Mas quando eles desobedecem, pecam, fazem o que é da sua vontade e não da palavra que Deus liberou sobre eles, que é a voz de Deus, a primeira coisa é a morte espiritual, né? Quando a pessoa se afasta de Deus, não quer mais se relacionar com Deus e nem com pessoas e nada que seja relacionado a Deus. Aconteceu uma morte espiritual, eles se escondem de Deus. E depois, por causa do pecado, Deus fala para eles que a consequência também seria a morte física. Do pó vieste, para o pó vocês voltarão. Nós conseguimos enxergar ali duas mortes. A morte espiritual, que é a separação, que é o afastamento, por causa de ouvir a sua própria voz e não ouvir a voz de Deus. E depois, consequentemente, aquilo que todos nós iremos passar, do pó viemos e para o pó voltaremos. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que vive em você e em mim, que aceitamos a Jesus, que entregamos a sua vida a Ele. E eu tenho certeza que você tem um entendimento da vontade de Deus, e esta é a voz de Deus, quando você sabe que não é o que você quer que está certo, mas é aquilo que Deus tem falado, ensinado e conduzido. Aquela é a voz de Deus. Alimente o Espírito lendo a Bíblia, orando, prestando atenção no que é falado no culto, prestando atenção no que você ouve na palavra de Deus, para que você venha obedecer e alimentar e fortalecer o Espírito conduzindo a sua vida e não o desejo da sua carne. Em nome de Jesus. Peço a você que possa deixar uma curtida, um comentário, compartilhar, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente tenha liberdade para conduzir as suas decisões, para que você viva no Espírito, unido com Deus, com o povo de Deus, na vontade de Deus, até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.